Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao curso de funcionalidades do SIGA-A módulo docente. Nós estamos agora começando a nossa segunda semana e nessa segunda semana os conteúdos serão a geração de questionários corrigidos automaticamente, esse é o vídeo tema dessa videoaula, também as comunidades virtuais e algumas funções básicas no CIPAC. Vamos começar aqui então vendo as nossas opções de questionário. O questionário ele é uma tarefa gerada pelo SIGA-A, mas diferentemente daquilo que a gente chamou de tarefa, essa atividade será realizada dentro do próprio SIGA-A, em que os alunos vão responder a questões de formatos diferentes. É um pouco semelhante ao que a gente faz lá no Google Forms, quando a gente pode aplicar exames lá no Google Forms com vários tipos de perguntas e também tipos de resposta. Isso também pode ser feito aqui no SIGA-A. A grande vantagem disso, é claro, é que o SIGA-A faz a pontuação automática dessas atividades e a gente não precisa corrigir de uma por uma. Então vamos ver como é que a gente pode fazer para usar esse recurso. Uma coisa importante que a gente pode falar sobre o banco de questões é que ele é um único banco de questões por docente. Isso significa que você não precisa criar um banco de questões por cada disciplina. Pelo contrário, você tem um único banco de questões para todas as disciplinas e em todos os tempos, tá? Agora, a maneira de acessar esse banco de questões é a mesma. Você tem que selecionar qualquer disciplina, tá? Qualquer uma delas vai dar no mesmo caminho. E aqui em Atividades, você seleciona Banco de Questões e isso vai levar você até o seu banco de questões. No meu caso, o meu banco de questões já possui duas categorias, as questões em eletromagnetismo e em eletrônica 1. No seu SIGA-A, quando você entrar, você vai ter que clicar num botão grande que vai ter aqui criar nova categoria. E aí você cria uma nova categoria e essa categoria vai aparecer aqui. As opções que nós temos são, primeiro, nova categoria. Isso obviamente vai criar uma nova categoria de pergunta. Isso é importante porque, como é um único banco de questões, você precisa classificar essas questões, né, de acordo com o tema, de acordo com a disciplina. No meu caso aqui, eu quis fazer essa classificação de acordo com as minhas disciplinas. Questões para eletromagnetismo, questões para eletrônica 1. Você pode classificá-las como você quiser. E é claro, a gente tem categoria e também subcategoria. Então vamos criar aqui uma nova categoria para mostrar para vocês. Vamos, por exemplo, criar a categoria cálculo. Então já está aqui, cálculo. Eu posso cadastrar essa nova categoria chamada cálculo, ela fica aqui no mesmo nível das outras. Então, todas as questões que têm a ver com cálculo, eu coloco dentro dessa categoria. Vamos também criar algumas subcategorias. Vamos ver como é que a gente faz isso. A gente seleciona aqui em nova subcategoria. E aí nós podemos selecionar a categoria mãe, né? Afinal de contas a subcategoria está abaixo dela. E podemos chamar a subcategoria de limites. Limites é um assunto de cálculo. Quantidade de questões mutáveis, isso a gente pode mudar depois. Por hora eu vou colocar que eu quero 10 questões dentro dessa subcategoria. Então aqui vou cadastrar essa subcategoria. Ela vai aparecer aqui, ó, embaixo dessa setinha. Aparecem aqui as subcategorias de cálculo. Eu tenho aqui outras categorias criadas, então aqui no eletromagnetismo, por exemplo, eu tenho questões de álgebra, cálculo vetorial, campos elétricos em meios materiais e por aí vai. Eu separo esses temas porque na hora da criação do questionário, a gente consegue muito mais facilmente encontrar quais são as perguntas que a gente quer colocar no questionário, tá? Vou aqui criar outras duas subcategorias na minha categoria cálculo para a gente usar como exemplo, tá? Então vou criar as categorias e já volto. Pronto, então estão aqui criadas as subcategorias de questões com derivadas, integrais e limites. Então, é muito importante você fazer essa subclassificação porque é a partir dela que você consegue depois criar no questionário, puxando através das suas subcategorias. Então, tendo criado agora as suas subcategorias, o próximo passo é a gente criar as perguntas que vão entrar dentro do seu questionário. Então, você faz aqui selecionando esse menu em Nova pergunta. Selecionando nova pergunta, a gente abre aqui esse menu. Note que você pode criar a categoria aqui, já na adição da pergunta. Então é uma maneira mais simples de fazer. Mas aqui na categoria você seleciona alguma. Vamos selecionar aqui o cálculo. E obviamente ele vai pedir para a gente selecionar uma subcategoria.
Então vamos dizer que a gente quer criar aqui uma questão na categoria derivadas, por exemplo. E o tipo de pergunta, a gente tem 5 tipos diferentes. Nós vamos discutir cada um desses tipos individualmente e é óbvio que todos esses tipos vão ter que ter um enunciado na sua pergunta. Então é obrigatório que você tenha alguma pergunta, né, um enunciado para o aluno, e também você pode incluir uma descrição da pergunta. Então vamos colocar aqui uma pergunta de única escolha. Esse tipo específico, única escolha, é a seguinte forma, tá? Na única escolha, só uma das respostas é correta e todas as demais são incorretas. Então vamos preencher aqui com alguma pergunta. Vou fazer essa pergunta. Então digamos que a minha pergunta seja: encontre o valor de x na expressão abaixo. Opa, só um momento. Na verdade, vou colocar aqui encontre o valor de a na expressão abaixo. A descrição da pergunta, é claro, vai ter que conter alguma informação que ajude o aluno a saber quem é essa variável a. Então, vamos aqui fazer uma expressão qualquer. Uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui é: esta descrição da pergunta é completamente editável. Eu posso utilizar fontes diferentes, tamanhos da fonte, eu posso colocar negrito, posso inclusive incluir figura. Então aqui nesse último cantinho aqui tem um ícone com uma imagem que diz inserir / editar imagem. Então aqui você pode incluir uma figura para os seus alunos, caso a sua pergunta precise de alguma ilustração. Símbolos especiais estão aqui nesse último ícone, além de textos subscritos e sobrescritos. Então você vai ter aí uma quantidade de ferramentas bem interessantes para poder editar a sua descrição. Então não se preocupe muito com o enunciado. Coloca aqui um enunciado padrão do tipo: encontre o valor de x ou escolha a alternativa correta, mas é na descrição da pergunta que você vai realmente ter a riqueza da edição HTML para poder fazer aqui as suas opções. Uma coisa interessante para quem conhece a linguagem LaTeX: o LaTeX é uma linguagem de descrição de textos e que tem uma ferramenta muito poderosa para a descrição de fórmulas matemáticas. Então é claro que isso não vai ser muito útil para todo mundo, mas para quem usa expressões matemáticas isso aqui vai ser vital. Então vamos aqui colocar uma expressão em LaTeX. Para a gente colocar essa expressão em LaTeX, a forma correta é a gente usar o barra abre esse colchete aqui, esse símbolo, e o barra fecha. Você também pode fazer isso com barra abre parênteses, tá? E a sua expressão em código LaTeX vai ter que ficar dentro desses colchetes aqui. Vamos colocar uma expressão matemática. Pronto, então coloquei aqui a minha expressão. Então, se dada essa função e a derivada dessa função é igual a essa outra função aqui, qual o valor de a? Não interessa o que isso quer dizer matematicamente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue usar essa expressão aqui como um código LaTeX, tá? Então, beleza. Eu vou agora começar a cadastrar as minhas alternativas. Então, se você cursou cálculo, você sabe que a resposta dessa questão aqui é 6. Então, aqui a gente pode colocar várias alternativas. Então, vou colocar a alternativa 3, vou adicionar. Então, ela já vem aqui para embaixo com a alternativa 3. 4, vou adicionar. 5, 6 e 7. Vamos colocar essas alternativas aqui para os alunos fazerem essa tarefa. Então, uma coisa super interessante do questionário é que, nesse caso aqui de única escolha, eu tenho que indicar qual é a escolha correta. Então, a minha escolha correta aqui é o número 6. E eu posso dar um feedback para cada resposta que o aluno me entregar. Então, eu posso, por exemplo, se ele respondeu 6, eu posso colocar parabéns. Se ele respondeu uma das outras alternativas, eu posso colocar algo específico para aquela alternativa em particular. Isso é interessante porque, às vezes, o erro aponta para uma casca de banana ou aponta para algum tipo de pensamento específico que você quer dizer para aquele aluno que, poxa, você escolheu 3, então aqui ele esqueceu de levar o expoente 2 para baixo. Então, eu posso colocar preste atenção ao expoente, já que esse erro específico provavelmente foi cometido por um aluno que esqueceu de descer o expoente na derivada. Então eu posso colocar feedbacks específicos para cada uma das alternativas. Eu posso também colocar um feedback geral se o aluno acertar a questão ou se o aluno errar a questão. Então, se ele errou, eu posso colocar tente de novo.
Então estão aqui as minhas opções, tente de novo, parabéns, e eu salvo a minha pergunta. Assim que eu salvo a pergunta, ele volta para esse mesmo ambiente, ou seja, eu posso imediatamente cadastrar uma outra pergunta. Tá? Então isso é muito interessante porque, em geral, quando você cria a sua subcategoria, você já tem aí separado umas 10 ou 15 questões que você quer criar, então é mais fácil de você navegar pelo menu, porque assim que você criou a questão, ele já te dá a opção de criar outra. Por hora eu vou voltar ao banco de questões para mostrar para vocês como que essa questão aparece lá no meu banco. Então aqui em cálculo, se eu seleciono aqui a minha subcategoria derivadas, já está aqui a minha pergunta. Encontre o valor de A na expressão abaixo. Vamos ver como é que essa expressão ficou? Se a gente clica aqui no segundo ícone, o terceiro, desculpe, é gerar relatório das perguntas. Quando eu clico aqui, ele gera para mim um PDF com todas as minhas perguntas. Veja que as minhas expressões em LaTeX viraram agora expressões matemáticas bem bonitinhas. É assim que vai aparecer para o seu aluno. Então, ó, vem o enunciado aqui em cima em negrito, encontre o valor de A na expressão abaixo, se a minha função é dada por esse polinômio e a derivada é dada por A vezes X. Qual é o valor de A? 6 é a questão correta e ele mostra aqui embaixo, resposta D, 6. É claro que a resposta não vai aparecer para o seu aluno, né? Vamos voltar aqui e ver os demais tipos de questão. Então vamos clicar em nova pergunta para criar novas questões. Clicando aqui em nova pergunta, eu vou criar outros tipos. Então vamos criar na mesma categoria cálculo, vamos manter a mesma subcategoria derivadas, mas tenha em mente que você pode criar questões em subcategorias diferentes. Vamos colocar agora o próximo tipo, que é múltipla escolha. A múltipla escolha é exatamente igual à única, só tem uma diferença, que é na múltipla escolha você tem mais de uma resposta correta para a mesma pergunta. Então vamos dizer que a gente vai fazer a pergunta: quais destas funções são soluções desta equação diferencial? E vamos dizer que a gente colocou essa equação diferencial aqui, que é, não importa o que é essa pergunta, o que importa é que essa pergunta tem duas respostas possíveis. Então a gente pode simplesmente cadastrar aqui seno de x e cosseno de x como possíveis respostas. Essas duas são alternativas corretas. Vamos colocar aqui também a função tangente. Vamos colocar aqui, por exemplo, a função cotangente, e essas são alternativas erradas. Eu seleciono, em vez de uma alternativa correta, eu seleciono mais de uma alternativa, e se o aluno responder essas alternativas corretamente, ele ganha 100%. Para ele ganhar 100%, ele precisa selecionar todas as alternativas corretas, tá? E aí ele vai ganhar uma pontuação proporcional àquilo que ele acertou ou errou. Uma coisa interessante aqui é que, além de colocar LaTeX na descrição da pergunta, eu posso também colocar LaTeX na alternativa. Então eu posso colocar aqui barra, abre esse colchete, e eu posso colocar a expressão que eu quiser, e em seguida eu posso colocar outra expressão. Então vamos pegar esse aqui, por exemplo, que é x ao cubo. É um exemplo que ele coloca aqui. Eu vou só copiar esse exemplo e colar para a gente ver como que vai aparecer aqui. Ele é obviamente uma alternativa errada. Veja que nesse momento não aparece a minha imagem gerada em LaTeX, mas já aparece aqui pImageStyle, isso significa que essa função em LaTeX já foi criada, tá? Então, só prestar atenção para você colocar a expressão em LaTeX correta para não atrapalhar. Então, quando eu salvo a minha pergunta, ele novamente vem aqui para essa tela para eu adicionar uma pergunta nova, mas eu posso voltar ao meu banco de questões para visualizar essa pergunta, ver como é que ela ficou. Então, novamente aqui em cálculo, na minha categoria cálculo, eu clico em gerar relatório das perguntas, e se eu fiz tudo certo, beleza, vai surgir aqui as opções. Então veja que a minha segunda questão está aqui. Quais dessas funções são soluções desta equação diferencial aqui? E a gente sabe que as alternativas seno e cosseno são as respostas corretas. As outras todas estão marcadas como errada, mas veja que a nossa última opção, que era uma função diferente que a gente fez no LaTeX, apareceu aqui bonitinha como alternativa, né? Ela fica diferente das outras porque ela é uma imagem que é gerada aqui dentro do Ciga. Então tenha em mente que você também pode usar esse recurso aí nas alternativas, não só na minha descrição do problema. Vamos voltar para ver os outros 3 tipos de resposta. Clicando aqui em nova pergunta mais uma vez.
Vamos selecionar a mesma categoria, a mesma derivada. Vamos agora fazer direto. Não vou voltar para olhar as questões, só no final, tá? A gente tem aqui mais algumas opções. Temos uma opção dissertativa. Essa opção dissertativa, como você já sabe, é simplesmente uma resposta escrita num parágrafo. Então a gente pode inventar qualquer pergunta assim: como você está se sentindo hoje? Se sentindo hoje. E aí essa pessoa vai ter que escrever uma resposta. Você, obviamente, pode limitar essa resposta tanto em caracteres quanto em palavras. Vamos selecionar palavras aqui, por exemplo. Ele processa e você põe, sei lá, eu quero que o número máximo de palavras seja 100. E aí, assim que esse número máximo de palavras é atingido, o aluno não consegue mais entrar nenhuma informação nesse sistema. Então aqui é bem simples, é bem direto. Temos um problema com a questão de dissertativa, é que, obviamente, o CIGA não consegue corrigir essa questão. Então você vai ter que passar por um processo de pontuação dessa questão específica. Então, se você gera um questionário que é composto de questões objetivas e também de questões dissertativas, você posteriormente terá que voltar aqui e pontuar as respostas dos seus alunos. Vamos aqui salvar a pergunta. E aí a gente abre novamente essa aba, tá? Essa página para você criar questões. Veja aqui em cima a mensagem mostra pergunta salva com sucesso, então você sabe que isso aconteceu corretamente, que não foi nenhum erro da sua internet. A resposta numérica, no caso a pergunta numérica, né, é tão simples quanto a de alternativa de única escolha, mas a resposta vai ser um número. Então eu posso colocar simplesmente, sei lá, 2 mais 2 igual. E aqui a minha resposta vai ser 4. Meu aluno tem que digitar a resposta numérica exatamente igual à resposta numérica que você selecionou. Por último, a gente tem a opção de verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, todo mundo sabe como isso funciona. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, 2 mais 3 igual a 7 e uma pergunta. E aí a gente sabe que 2 mais 3 não é igual a 7. A resposta correta será falso. E aí a gente pode salvar essa pergunta. Vamos voltar lá no nosso banco de questões para ver como essas perguntas ficaram registradas. Se você abre aqui na sua categoria, subcategoria, coloquei todas elas na mesma categoria, veja que aqui aparecem as 5 questões. Note que os ícones dessas questões são diferentes. Esses ícones aqui vão dizer para você qual é o tipo. A primeira que a gente classificou foi que encontra o valor de A. Veja que ele tem como se fosse uma listinha de alternativas com uma bolinha na frente, né? Então esse tipo aqui é a pergunta de única escolha, só tem uma resposta correta. Nessa segunda opção, a gente tem as opções de múltipla escolha. Verdadeiro ou falso fica como VF. Um textinho aqui, um ícone que parece um texto, são as questões dissertativas. E essa barrinha com um número são as questões numéricas. Então nós criamos aqui 5 perguntas. Vamos em sequência ver como é que a gente pode usar essas perguntas para criar questionários. A criação de questionários pode ser acessada diretamente aqui no ícone Atividades, Criar novo questionário, ou você pode gerenciar os seus questionários aqui. Vamos então clicar no botão Criar novo questionário. Você é levado para um menu em que você tem várias opções. São opções semelhantes à tarefa, afinal de contas o aluno também terá um prazo para entregar, mas, apesar disso, a gente tem aqui outras opções de feedbacks, enfim, e a gente vai mostrar uma por uma agora. Então, o título do questionário, eu posso colocar qualquer coisa, né? Então, eu vou colocar questionário teste. Você pode dar o título que você quiser, pode dar uma descrição. Como todas as atividades dentro do SIGA, você precisa indicar algum tópico de aula, vou escolher qualquer um. Aqui embaixo você tem início, fim e fim da visualização. São coisas diferentes, tá? O início é, obviamente, o momento em que o questionário aparece para os seus alunos e os seus alunos vão conseguir acessar aquele questionário. Se você cria esse questionário e coloca esse início para uma data futura, isso implica que os seus alunos só irão conseguir entrar dentro do seu questionário naquela data futura. Mas eles já veem que existe um questionário e que esse questionário vai estar disponível em alguma data, mas eles não acessam o conteúdo daquele questionário.
O fim do questionário, obviamente, indica o ponto onde os alunos têm até aquela data para responder esse questionário. O fim da visualização é porque, mesmo depois de ter entregue o questionário, ele pode visualizá-lo, ou seja, ele pode voltar e ver qual foi a nota que ele tirou e ver individualmente cada uma das questões que ele acertou ou que ele errou e visualizar os feedbacks que você escrever para aquele aluno. Tá? Então você pode querer deixar a visualização do questionário muito depois do prazo daquele questionário. Afinal de contas, ele tem um prazo para entregar, mas ele pode visualizar até quando você quiser que ele veja as respostas corretas. Tá? Aqui embaixo, a gente tem duas alternativas muito interessantes. A primeira delas é misturar perguntas e a outra misturar alternativas. Tá? Então, para facilitar, para que os seus alunos tenham provas diferentes e facilitar que a sua prova realmente seja feita sem nenhuma cola, sem nenhum compartilhamento de informações, você pode aqui escolher misturar as suas perguntas e também misturar as suas alternativas. Uma outra opção de exibição do questionário é exibir uma pergunta por vez, ou você pode selecionar não para mostrar todos os quesitos numa única página. Veja só, aqui tem uma questão que a gente precisa discutir. O SIGA-A, infelizmente, tem um tempo máximo que você consegue ficar inativo na frente da tela. Então, estou aqui, por exemplo, criando um questionário. Se eu passo aqui alguns minutos sem operar o meu SIGA-A, ele expira a minha sessão e me tira do sistema. Então, uma reclamação que os alunos costumam ter é quando você coloca muitas questões numa única página, o aluno vai ficar lendo aquela questão. Se for problemas, por exemplo, matemáticos, em que ele tem que desenvolver num papel, isso leva um certo tempo. E aí, quando ele vai colocar suas respostas e clica para enviar o questionário, o SIGA expira e expulsa o aluno do sistema. E aí ele tem que voltar todo o processo, fazer novamente. Então, se você for escolher para exibir todo o seu tema, tenha em mente que o aluno precisa ser capaz de responder aquele questionário dentro de um tempo hábil antes que o SIGA-A expire o login do aluno. Tá? Se você exibir uma pergunta por vez, é exatamente como você está pensando. Aparece uma pergunta, o aluno responde, clica em próximo e aí outra pergunta aparece. Esse modo de exibição tende a ser mais fácil para o aluno não extrapolar esse tempo máximo de interação com o SIGA-A. Afinal de contas, ele está clicando em próximo, ele está clicando no seu questionário e interagindo com o SIGA-A. Certo? Na quantidade máxima de tentativas, você vai definir se o aluno pode ou não tentar fazer novamente esse questionário. Então você pode, se aqui tiver um só, o aluno só faz o questionário uma vez. Quando ele manda a resposta, é isso, já era. Ou você pode selecionar, por exemplo, 3. Se for 3 tentativas, o aluno pode fazer uma vez, entregar, ver a sua nota e fazer de novo. A duração em minutos de cada tentativa pode ser selecionada aqui nessa opção em seguinte. A média da nota é a maneira como esse questionário vai ser computado para a VA do aluno, para a verificação, para a unidade, né? Primeira VA, segunda VA ou terceira VA. Então ele pode ser somente a última tentativa, pode ser a média de todas as tentativas, ou pode ser a melhor tentativa. Em geral, eu escolho colocar a melhor tentativa, mas aí você vai ver qual é o processo pedagógico que você quer utilizar com seus alunos. Se você quer a última tentativa, a melhor ou a média. Os feedbacks, aqui tem várias opções, tá? E essas opções são: se os discentes podem visualizar as respostas antes do prazo de entrega, eles vão visualizar isso quando? A gente pode selecionar quando é que os alunos veem a resposta. A gente pode simplesmente nunca exibir essa resposta. Podemos exibir depois que o aluno finaliza o questionário, ou podemos também deixar que os alunos vejam as respostas antes de responder ao questionário. É claro que essa opção aqui não faz sentido, né? Não faz sentido que a gente mostre ao aluno qual é a resposta antes que ele responda. Então, em geral, ou você vai querer que o aluno veja a resposta depois de finalizar, ou você seleciona para que o aluno não veja em momento nenhum, né? Para que você possa corrigir esse questionário depois, ou fornecer isso como um gabarito. Aí vai depender de como você planeja essa atividade. Os feedbacks de cada pergunta podem ser respondidos em que momento. Então pode ser após responder o questionário, pode ser depois de finalizar o questionário, ou pode simplesmente não exibir. Tá? Aliás,
Eu estou aqui falando besteira, nem é antes de responder, é após responder. Né? Então, essa opção após responder, o aluno vai visualizar logo depois que ele tiver respondido e depois que finalizar, ele vê depois desse prazo de finalização. Né? Isso pode ajudar aí no compartilhamento de informações, no caso, para tentar evitar esse compartilhamento. Os discentes podem visualizar o feedback geral, mesmo as opções de tempo, logo depois que ele responde, depois que o questionário finaliza ou jamais exibir. A gente pode também visualizar as notas. E aí ele vai ver a nota quando? Ele vê a nota logo depois que ele responde? Ele vê a nota depois que finaliza? Ou ele nunca vê a nota desse questionário? Então você vai escolher aí qual é a opção que você quer pedagogicamente fazer com os seus alunos. A gente colocou os feedbacks de cada questão, né, ao criar cada pergunta. Mas a gente pode também colocar um feedback geral para todo o questionário. Ou seja, depois que ele respondeu todo esse questionário, o que a gente quer dizer a ele? A gente pode não colocar nada, mas geralmente a gente coloca algo do tipo: se o aluno está entre 0 e 69, ou seja, ele não atingiu a média 7, a gente pode colocar tente novamente e adicionar esse feedback. Quando a gente adiciona, vai surgir aqui embaixo uma lista. Então, se o aluno tirou de 0 a 6,9 nesse questionário, ele vai ver essa mensagem quando ele entregar o questionário para você. Você também pode colocar aqui, por exemplo, de 70% a, sei lá, 85%. Então ele foi aprovado, mas a nota dele não foi lá no topo das notas. Você pode colocar parabéns. E aí nos últimos 85%, você pode colocar de 85. Aqui no caso vai ser de 86, né? Que eu coloquei ali 85. Então aqui vai ter que ser de 86 para cima. Aqui você pode botar muito bom, você está entre os melhores. E aqui você vai, obviamente, colocar o seu feedback como você quiser, estratificado dentro dos subgrupos das notas. Beleza, depois que você escolheu todas essas opções, você salva e continua. Note que a gente não escolheu questão nenhuma ainda para o questionário, né? Isso vai acontecer agora. Então, nessa opção aqui, veja que nós podemos criar uma nova pergunta. Se a gente cria uma nova pergunta, ele vai para aquele menu que a gente viu anteriormente. Ou adicionar perguntas do banco. Então, como essa criação do questionário já tem as suas dificuldades, a gente recomenda que você primeiro crie as perguntas no banco e agora passe a adicioná-las. Então é aí que a categoria vai te ajudar muito. Dentro dessas categorias, você pode agora abrir essas opções e ver as suas questões. Note que agora você tem um quadradinho ao lado que você pode selecionar quais questões você quer. Então, vamos selecionar aqui, vou colocar todas as questões que eu escolhi, por exemplo, tá? E vou adicionar essas questões ao questionário. Quando eu volto lá no meu questionário, olha só, aparecem aqui as minhas questões, tá? Não se preocupe, se não aparecer aqui a sua expressão em LaTeX, para o aluno ela vai aparecer, tá? Então aqui as minhas outras opções. No momento eu vejo todas as respostas corretas, mas o aluno não vai ver essas respostas. Tem uma opção bem interessante que é a seguinte: exibir um subconjunto aleatório de perguntas. O que isso quer dizer? Eu selecionei 5 perguntas para o meu questionário, certo? Mas digamos que eu queira criar provas personalizadas para cada aluno. Ou seja, eu quero que cada aluno tenha que responder 3 questões e essas 3 questões vão ser sorteadas dentro dessas 5. Então eu posso colocar um subconjunto aleatório? Sim. Questões por tentativa? 3. Então significa que ele vai escolher dentro das 5 questões 3 perguntas para o aluno responder. Essa outra opção aqui, que é depende da última tentativa, você pode botar sim ou não. Por quê? Eu não coloquei 3 tentativas para o aluno. Então vamos dizer que ele fez a minha primeira tentativa e encontrou as questões 1, 2 e 3. Respondeu, tirou uma nota baixa e quer fazer de novo. Então se ele clica de novo para gerar o questionário, o que eu quero como professor? Eu quero que ele veja novas questões ou eu quero que ele responda as mesmas questões? Isso vai depender também de como você quer usar essa ferramenta pedagógica. Se eu seleciono não, cada tentativa do aluno vai gerar novas questões. Vai gerar não, né? Ele vai escolher daqui. Mas ele vai escolher aleatoriamente outras questões que podem ou não ser repetidas. Se eu seleciono sim,
Quando o aluno faz pela primeira vez o questionário, elas são escolhidas aleatoriamente. Mas a partir da segunda tentativa, serão sempre as mesmas questões. Então o aluno vai ter a oportunidade de corrigir o que ele errou, né? Sabendo quais foram as questões que ele errou, dependendo do que você selecionou lá na frente. Se lá na frente, no quadro anterior a esse, você selecionou para o aluno a gente dizer quais são as respostas no momento que ele responde, ele já vai saber as respostas corretas após a primeira vez. Então, quando você for fazer da segunda vez, ele já vai saber a resposta correta. Então, você tem que saber usar a ferramenta corretamente. Se você vai dar múltiplas questões, o ideal é que você não deixe o aluno saber quais são as respostas, porque senão, assim que ele responder, ele vai ter a noção de quais são as respostas corretas, volta de novo e responde tudo certo, sem ter feito as alternativas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então aqui você vai balancear como você quer tratar esse questionário. Naturalmente você vai ou não dar uma nota, aqui eu vou dar uma nota, vou colocar ele, por exemplo, na terceira VA. Aliás, aqui é a minha abreviação, eu vou botar aqui ST1, questionário 1, escolho a VA, vou colocar, por exemplo, na terceira VA, e aí vai aparecer para mim o peso dessa atividade na terceira VA, e aqui ele me dá a opção de criar este questionário na disciplina em que eu estou editando. Eu não vou notificar meus alunos, mas quando você estiver criando, você pode notificar os seus alunos de que esse questionário foi feito. Então vamos publicar o questionário. Quando a gente publica o questionário, ele vem para cá. Note que esse é o menu que a gente acessa quando faz a atividade questionários. Eu vou aqui clicar de novo só para você ver. Então aqui eu tenho a opção de criar um novo questionário, eu tenho a opção de acessar o banco de questões, mas aqui está o meu questionário teste. Ele se inicia no dia 1º e termina no dia 8. Ninguém respondeu. Bem, vamos agora resolver esse questionário como se eu fosse um aluno. Então, como é que o aluno visualiza isso? Aqui na minha tela principal, eu posso selecionar turma. Na tela principal não, né? Na minha turma virtual, eu posso selecionar turma, visualizar como aluno. Quando eu seleciono essa opção, para mim aqui aparece a minha turma como se eu fosse um aluno dessa disciplina. E aqui em atividades, no meu tópico já vai aparecer aqui uma atividade, tá? Que é o meu questionário, tá aqui embaixo, né? Meu questionário teste. E eu posso também ver, obviamente, em atividades, questionários. Para o aluno não aparece nenhuma das opções de edição, né? Lógico. Então aqui está aqui o meu questionário teste e eu posso clicar nesse botão responder. Pronto. Note que para o aluno vai aparecer todas as informações que você escolheu. O questionário está configurado para que a nota do aluno seja a sua melhor tentativa, o momento de início e de finalização desse questionário, além das opções de tentativa. Então ele mostra, você tem 3 tentativas ainda restantes, de um total de 3. Então quando eu acesso o meu questionário, ele vai aqui gerar minhas respostas. Eu fiz uma mudança para mostrar todas as respostas, tá? Então eu posso, por exemplo, selecionar aqui 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 3 igual a 7, falso. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é como a gente faz essa questão dissertativa, né? O aluno simplesmente vai responder bem, mas o Cigar não vai corrigir isso aqui. Essa derivada aqui acho que era 6 a resposta, no último a gente tem 2 respostas corretas. Então respondi tudo certo, vou enviar o relatório. Deseja enviar o questionário? Pronto, vai aparecer aqui que você acertou 80% do questionário, mas há dissertativas com pendência de correção. Então, se você não colocar nenhuma dissertativa, ele já vai dar para o teu aluno a resposta final, né? A nota final. Deu o feedback geral aqui que foi parabéns, porque a nota estava entre 70% e 85%, o horário de envio, o horário em que isso foi enviado e também a visualização das respostas, né? Que estão disponíveis a partir do dia 8, que é a finalização de acordo com aquilo que você escolheu nas suas opções. Pronto. Voltar aos questionários para o aluno, eu ainda estou visualizando como aluno, eu posso novamente responder outra vez. Então aqui para mim aparece o questionário permite 3 tentativas e você tem 2 tentativas restantes. Vamos agora voltar à visualização como docente para mostrar como é que a gente corrige essas atividades. Então, de novo, lá em atividades, questionários. Agora estou visualizando como docente. Você vê o questionário e tem ícones diferentes aqui. O primeiro ícone, que é um lapisinho escrito numa folha de papel, é para você visualizar as suas respostas.
Então, entrando nesse ícone, você vê lá a resposta do aluno Elias Marcos Ferreira de Oliveira. Claro que esse não é um aluno, né? Esse sou eu, mas a resposta aparece aqui como se fosse um aluno. É útil para você fazer o teste no questionário para ver se ele está rodando bem. É sempre importante porque o ambiente do aluno é diferente, né, do ambiente do professor. Está aqui acerto em 80%. Clicando nessa setinha azul que aponta para baixo, você pode exibir as tentativas. No meu caso, eu tentei apenas uma vez e neste está 80% da resposta, né, 80% acertado. Vai aparecer para você um ícone com visualizar respostas / corrigir dissertativas e você vai entrar aqui neste menu. Note que as respostas que são objetivas ou as respostas que são numéricas você não consegue alterar. Tá? Então aqui essas respostas foram enviadas pelo aluno e você não consegue mais alterar, mas você consegue visualizar o que foi que o aluno respondeu. Na questão dissertativa, você vai ver que existe aqui agora um espaço para correção. E aqui eu posso responder o que eu quiser. Então eu posso botar a resposta correta, mas no seu caso, se você está criando aí uma questão dissertativa, provavelmente você vai ter muito a responder aqui nessa sua correção. Embaixo vai aparecer para você a resposta está correta. Você pode dar uma nota de 0 a 100% da questão. Então vamos dizer que acertou aqui em 100% da questão. Vou clicar lá embaixo em corrigir dissertativas. Selecionando essa opção, agora o meu acerto volta para 100%, já que eu adicionei a nota do aluno nas dissertativas. Se você não tiver criado dissertativas, isso não é preciso fazer e automaticamente essa nota vai para a caderneta do aluno de acordo com o peso que você determinou para ter esse seu questionário. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem como é o funcionamento dos questionários. Ele é um pouco mais complexo do que a criação de uma tarefa simples, mas a grande vantagem é que você pode aplicar esses testes, pode aplicá-lo de maneira aleatória, com questões diferentes para cada aluno, né, e a correção é automática. Então, para grandes turmas em que você deseja fazer testinhos ou esse tipo de atividade, ou até mesmo a sua prova, pode ser feita por aqui de maneira completamente independente entre os alunos, gerado aleatoriamente. O aluno tem a correção no momento em que ele faz a nota, ele já consegue ver a sua nota, tá? E isso economiza muito tempo de correção do professor. É uma ferramenta fantástica que vocês podem decidir usar dentro dos seus cursos. Tá? No próximo vídeo, nós vamos ver a criação das comunidades virtuais. Mas eu agradeço por você ter estado conosco até aqui e até a próxima.